Olá amigos, tudo bem com vocês? Vou esperar entrar mais o pessoal para a gente começar a nossa live de hoje. A gente vai falar de um assunto bem interessante, né? Avaliação do corredor. Então eu vou trazer para vocês o que a gente vê na prática clínica mesmo, né? Alguns aspectos relacionados à parte científica também, mas principalmente a vivência prática. O que a gente precisa avaliar primeiro? Será que nós estamos preparados para correr já? Quais são os aspectos de treinamento? Como que a gente deve conversar com o treinador de corrida, né? Para liberar nosso paciente para começar a correr ou não? Então a gente vai falar mais dessas questões. Então quem tiver aí profissional de educação física, fisioterapeuta amigo que gosta de corrida, compartilhe essa live aí para a gente conversar sobre aspectos práticos, como que a gente pode trabalhar, o que a gente precisa fazer em primeiro lugar. Então vou esperar o pessoal entrar mais aí para a gente compartilhar essa live, para a gente conversar sobre a avaliação do corredor. Então antes da gente começar essa live, eu vou contar para vocês um pouquinho desse projeto, né, que a gente está iniciando, essa nova jornada. Então, além da parte clínica, né, que eu já atuo há 10 anos mais ou menos atendendo meus pacientes na área de reabilitação, fisioterapia esportiva, a gente vai iniciar esse projeto que são produzir conteúdos de grande valor, unindo a área científica com a área prática, né? Porque eu acho que a gente, às vezes, lê muitos artigos científicos, a gente tem várias questões relacionadas às pesquisas científicas, mas a gente falta a prática. E às vezes a gente tem muita prática também, muita gente envolvida com a prática e falta se envolver mais com a área científica. Então a gente vai tentar fazer esse trabalho dessa integração dessas duas áreas para poder auxiliar o nosso paciente da melhor forma, né? Conseguir trabalhar todos os aspectos relacionados à reabilitação, relacionados à prevenção de lesões, principalmente, e poder auxiliar da melhor forma, né, nossos atletas. Então, a gente vai hoje falar basicamente da avaliação, quais são os principais critérios de avaliação. Então, a gente vai falar padrão de movimento, a parte de postural também. Postura, a gente vai definir o que é postura. Será que postura é estática, né, parado, ou eu avalio a parte funcional, a parte de movimento do meu paciente, do meu aluno também, né? A gente vai falar também sobre alguns aspectos relacionados a dados que a gente pode colher com simples avaliações, tanto dentro do consultório ou utilizando uma esteira, ou se você não tiver esteira, você pode fazer mesmo num ambiente que você tenha só um espaço, então você não precisa de nenhum equipamento sofisticado para a gente avaliar um corredor, porque a gente às vezes vê muitas essas avaliações biomecânicas 3D com sensores, né? E o pessoal entrando aí no Nione, Karen também já está aí. Então a gente vê muitas avaliações muito sofisticadas, mas às vezes inacessível, né, para o nosso mundo clínico mesmo, né? Então a gente tem que pensar em como que a gente pode ajudar nosso atleta da forma mais simples possível, com recursos que nós temos no consultório, nas clínicas, e utilizando poucos recursos tecnológicos. Não que não seja necessário, é bem interessante, você vê aquelas avaliações 3D, muito interessantes, mostrando ali o centro de gravidade, os padrões de movimento, né? Principalmente aqueles esqueletinhos. A Jana entrando aí também, Jana, referência na área de Pilates, né? Biomecânica do Pilates, manja demais, né? Amigona nossa aí. Então a gente vai falar basicamente de como a gente pode avaliar o nosso atleta da forma mais simples possível. Então, eu estava falando para vocês dessa jornada que a gente está começando, então a gente vai produzir conteúdos. Eu coloquei na descrição do vídeo uma lista, né, para quem quiser entrar. A gente vai mandar em primeiro lugar para vocês, em primeira mão, né, alguns conteúdos que a gente vai produzir, conteúdos de grande valor prático também, tanto valor prático como artigos científicos. Então tudo que diz respeito ao corredor, que é uma área que eu curto bastante, eu gosto, né? Fui atleta muitos anos aí, então eu tenho essa vivência aí de atleta, então é bem interessante a gente trabalhar com esse tipo de questão.
Então aí a gente vai falar dos conteúdos, né? A gente vai falar do padrão de movimento, sobre quais aspectos a gente correlaciona com a nossa avaliação em primeiro lugar. E depois a gente vai abrir para algumas perguntas. Quem tiver algumas questões aí relacionadas a corredor, a alguma dúvida relacionada à biomecânica, a padrão de movimento, relacionados à lesão mesmo, propriamente dito, né? Hoje à tarde eu recebi bastante mensagem do pessoal no Instagram, principalmente perguntando sobre lesões do corredor. Tinha até uma, eu não lembro o nome dela, mas perguntou sobre lesões da banda tibial associada à terapia manual. Então, assim, a gente vai falar dessas questões, beleza? Então, vamos lá, vamos começar. Compartilha aí, quem não compartilhou ainda, com os amigos aí, que vai ser bem bacana o conteúdo que a gente vai falar hoje. Beleza, gente? Então, assim, qual a importância da avaliação do corredor? O que eu vejo e a literatura fala também. Hoje, a maioria das lesões, elas não são traumáticas. Então, assim, diferente de outros esportes como ciclismo, que realmente os traumas de queda são bastante relevantes, né? Numerosos, a corrida de rua ela não tem lesões tanto traumáticas, mas não, são lesões mais por alguns erros, né? Não digo erros, mas algumas sobrecargas. Principalmente a gente ultrapassar o limite fisiológico relacionado ao treinamento. Então, assim, hoje o que a gente tem na literatura que tem com grande contundência, vamos dizer assim, sobre lesões, é aumento de volume. Então, assim, a gente fala muito aspectos biomecânicos relacionados à pronação do pé, tipo de tênis, tipo de pisada. Assim, na literatura não tem nenhuma contundência, mas o aumento de volume, você colocar o seu corpo sobre um volume de treinamento intenso, semanal, mensal, é um risco muito grande de aumentar o número de lesões. Então, isso que a gente tem grande convicção dentro da literatura, né, falando sobre esse aspecto relacionado às lesões, né? Então é importante quando você avalia o corredor, o seu atleta, você perguntar como que antes da lesão, se ele chegar já no seu consultório, normalmente ele já vem com alguma lesão, né, com algum aspecto relacionado a alguma dor, né? Eu acho que deve ser 5 ou 10% aquele paciente que te procura por causa de prevenção, né? Ainda não é uma cultura que a gente implantou forte, né, dentro da fisioterapia, ou até mesmo os profissionais de educação física, né, procurar prevenção. Então, normalmente o atleta já vem com algum tipo de lesão, algum tipo de dor, desconforto, né? Não está conseguindo treinar na intensidade que ele queria, não está alcançando o tempo, talvez, que ele queria, e aí ele vai procurar o profissional para resolver e para poder voltar à performance ali. Então, assim, quando você ultrapassa o limite fisiológico do treinamento, você vai impactar a parte estrutural e a parte funcional também. Então, assim, primeiro a gente fala, antes de uma lesão, talvez a gente tenha uma disfunção. Então, às vezes as pessoas confundem essas duas palavras, lesão e disfunção. A disfunção é quando você tem um ambiente com um padrão de movimento e juntamente com o volume de treinamento, você cria esse ambiente de disfunção e cria sobrecargas. Então, aquele volume de treinamento ele vai criar essa sobrecarga e possivelmente pode levar a uma lesão. Uma lesão como dor anterior de joelho, que é dor patelofemoral, dor da banda tibial, muito comum nos corredores, né? Aquela dor lateral ou próxima ao joelho, bem próximo assim à cabeça da fíbula, né? Bem lateralmente ao joelho. Hoje a gente pega muito paciente com impacto no quadril, tendinites calcâneas, fascite plantar. Então, assim, mas antes dessas lesões ocorrerem, de serem assim diagnosticadas, vamos dizer assim, o paciente é exposto num ambiente de disfunção. Então, ele vai ter ali o padrão de movimento alterado, então rotação de quadril, rotação interna de quadril principalmente, né, levando a um valgo dinâmico. Para quem não sabe o que é um valgo dinâmico, mas é um termo que a gente está escutando bastante, né, hoje, que é aquela rotação interna do joelho
do quadril, né, levando o joelho a uma posição que você vai ter uma sobrecarga na patela e todo o aspecto ali do joelho. Padrões de movimento por falta de mobilidade. Então eu considero dois grandes itens para a gente se avaliar no corredor: é a mobilidade, em primeiro lugar a mobilidade, e depois o controle motor. A mobilidade diz respeito a... Então as pessoas às vezes confundem mobilidade só com flexibilidade. Então como que o músculo está alongando, vamos dizer assim. Mas a mobilidade, ela entra muito mais do que isso. A mobilidade a gente pode caracterizar ela em articular, que a gente vai identificar se tem um bloqueio articular ali no quadril, na região sacroiliaca, região lombar, que vai influenciar em todo o membro inferior. Ou você vai ter uma falta de mobilidade tecidual. Quando eu falo tecidual, entra tecido miofascial, tecido muscular, a própria fáscia mesmo dos músculos, tendões, a cápsula articular. Então, assim, tudo que é relacionado a tecido, para a gente não falar que é só miofascial, que a gente vê muito falando sobre miofascial, a gente fala que é tecidual. Então, essas duas grandes a gente tem que analisar se é articular ou tecidual. Normalmente eles estão acompanhados, né? Eles estão acompanhados relacionados ao aspecto de mobilidade mesmo. Dificilmente a gente vai ter só uma dificuldade articular ou outra tecidual. O Eric perguntou aqui: o que fazer quando meu peito dói repetidamente? Eu acho que você tem que procurar um médico, né? Pode ser uma coisa mais séria. Pode ser, de repente, não pode ser, às vezes, nada relacionado à parte cardiovascular, né? Cardiorrespiratória, mas é interessante você procurar um médico, que uma dor no peito, dor no tórax, né? É algo relevante para a gente analisar. Então eu faria um check-up, né, antes de começar a treinar mais pesado, procurar um médico para fazer um check-up para ver se está tudo ok. Eu pararia de treinar agora e procuraria fazer um check-up. Então, só uma dica. Aí, pessoal, a gente vai no final abrir perguntas, tá? Vocês podem ir perguntando algumas coisas, se der no caminho eu vou falando já, mas aí vamos deixar para o final para a gente concluir respondendo as perguntas, né? Para a gente não perder o raciocínio aqui, beleza? Então, esses dois aspectos que eu falei para você: mobilidade articular e tecidual. Então, assim, como que a gente avalia isso? A gente faz avaliações clínicas dentro do consultório. Então, a gente faz avaliações passivas, né, para o paciente na maca. A gente tem alguns testes específicos, né? A gente vai falar dos testes agora, que vai ser em outro momento, a gente vai abordar. Mas então, a gente tem testes específicos e testes também ativos. Então, testes funcionais, que é bem interessante, vários testes funcionais validados na literatura, né? Relacionados aí, basicamente o teste, eu não vou falar o nome assim, eu vou falar só mais ou menos como que é o teste. Testes em pé, por exemplo, fazer um agachamento profundo, como fosse posição de cócoras. Ali a gente consegue identificar vários padrões disfuncionais, tanto parte articular como parte tecidual. Então, por exemplo, um agachamento profundo, nós conseguimos ver ali dorsiflexão do tornozelo, que é quando o tornozelo ele precisa fazer aquele movimento de dobra, né? Então, é um aspecto importante ali do tornozelo para ver se o padrão é articular ou tecidual. Interessante. Já vê o padrão de rotação dos joelhos. Então, ali você vê se o joelho vai em rotação interna, rotação externa, como se comportam, né? A patela ali é nosso guia para definir qual estrutura a gente precisa ver que está com falta de mobilidade, né? Articular ou tecidual. Ver o padrão do quadril, então principalmente ali a região quadril e pelve, né? Ver se o paciente faz uma flexão de pelve ou se ele mantém um padrão mais de extensão lombar. A coluna torácica vai entrar no jogo ali também, a gente vê como está o padrão de movimento. Então, um teste simples de agachamento profundo, a gente consegue analisar tornozelo, joelho e quadril. Acaba a coluna lombar também entrando nesse jogo, então a gente consegue analisar todos esses padrões. Um padrão bem interessante
é o padrão de também ficar em uma perna só, né? A gente chama single leg. O paciente fica em uma perna só e ali a gente consegue identificar se ele já tem uma queda da pelve. Essa queda da pelve, quando a pelve vai para o lado, né? A gente chama drop da pelve. Então é comum a gente ver pessoas andando com essa discrepância. Já no caminhar a gente já nota. Ela começa a andar e um lado parece que vai mais que o outro está reto e o quadril joga para o lado. Então a gente chama de drop da pelve. Então quando o paciente fica em uma perna só, com o joelho semiflexionado, a gente vê se tem esses padrões disfuncionais já, ou pode pedir para ele fazer uma flexão e um movimento de flexão do joelho, como fosse um agachamento no lateral. E ali a gente consegue ver também já o equilíbrio no tornozelo. Às vezes o paciente, o atleta, o aluno possui uma instabilidade de tornozelo. Ali a gente consegue ver se ele vai para o padrão de pronação, né? Pronação é quando o pé cai, né? O arco do pé encosta no chão, ou ele faz um pé supinado, pé cavo, né? Vai para fora, perde o equilíbrio para fora. Então a gente consegue ver alguns padrões de movimento já para entrar na nossa avaliação. E a gente acha que o corredor a gente já tem que colocar ele para correr para avaliar. E na verdade a gente tem que fazer vários testes funcionais, testes passivos, antes de colocar ele para correr. Porque é interessante saber como que estão os padrões dele antes de a gente colocar ele para correr na dinâmica. Então a última parte de uma avaliação de corrida é colocar o atleta para correr. A gente vai pode fazer alguns questionários interessantes. Então o questionário vai entrar a respeito como que foi o volume de treinamento dele, que ali pode estar um ponto-chave para a lesão, para a gente conversar com o treinador de corrida, para voltar gradualmente com volume de treinamento. No questionário a gente pode ter lesões prévias. Então na literatura tem duas coisas muito contundentes que a gente falou. Então lesões prévias, que quem tem lesões prévias tem uma chance de ter outras lesões, né, maior do que quem nunca teve uma lesão, e volume de treinamento. Esses são dois aspectos relacionados ao aumento de número de lesões ou a chance do paciente se lesionar mais. Então, como eu estava falando para vocês, o teste de funcionais a gente faz sempre antes de colocar o paciente para correr ou fazer algum teste na esteira, né? Então é interessante a gente analisar todos esses aspectos relacionados à função. Aí, o pessoal entrando aí, legal. Fernando lá de Balneário Camboriú, amigão aí, fisioterapeuta também, competente pra caramba. A Simone entrando também. Tá legal o som aí, passa o feedback aí, pessoal, que eu, como eu tô sozinho, ninguém tá me auxiliando aqui, eu tô só, não sei se vocês estão escutando legal, não tá, então vocês me dão um feedback aí, beleza? Então a gente falou do exame colocar o paciente na esteira. Então, assim, vamos dizer, pré-corrida, né? É importante, então, a gente avaliar, primeiramente, mobilidade. Valeu aí, Edu. Mobilidade e depois que eu falei para vocês, o controle motor. Então, o controle motor, você vai avaliar como que estão as estruturas, porque a gente considera, às vezes, fala muito para o corredor, por exemplo, fortalecimento. Precisa fortalecer. E, com certeza, um trabalho de musculação bem feito, um treinamento funcional é muito importante. Só que na corrida existe uma coisa que é o tempo de ativação do músculo. Então, às vezes, o músculo está forte para fazer um movimento, por exemplo, de uma extensora, de um leg press, de uma abdutora, adutora, que são exercícios na academia. Só que na corrida, o time dele está com atraso de movimento. Então, assim, por isso que entra muito o aspecto do controle motor. Então, assim, é importante a gente trabalhar alguns padrões de movimentos não relacionados à força, mas o tempo de ativação. Então, o trabalho com elástico é muito interessante a gente colocar o paciente com algumas exigências de equilíbrio, né, de várias estruturas, fazer um treino bem segmentado. E como que a gente avalia isso? Alguns padrões funcionais mesmo. Como eu falei para vocês já, movimento no lateral. A gente pode pedir para o paciente ficar, por exemplo, fazer uma ponte unipodal, né? Ponte aquele de subir o quadril com os pés apoiados e pedir para ele tirar um pé, tirar outro. E por quê? Ali a gente consegue ver bem a estabilidade. Se ele tem uma queda da pelve,
se ele tem uma ativação excessiva do posterior de coxa ou da lombar. Então, assim, é uma dica bem interessante, porque assim, o paciente que tem às vezes uma tensão muito forte no posterior e você palpa e olha que o glúteo não está estabilizando bem, o que acontece? O posterior está fazendo um trabalho ali e o glúteo, que deveria ser o músculo primário motor ali, no levantamento da pelve, não está funcionando. Então, provavelmente aquele paciente tem uma falta de controle motor de quadril ou pélvica, né, relacionadas ali, então vai influenciar diretamente na corrida, né? Principalmente na hora do treinamento de subidas. Por quê? Porque como aquela tensão aumentada no posterior pode gerar uma tendinopatia na região do isquio, né, que é aquela bem posterior de coxa, então ele vai começar a ter aquela queimação, aquela dor próxima ao glúteo. Então é muito comum no corredor a gente ter essas dores relacionadas ao controle motor, então a falta de ativação muscular, e não necessariamente uma falta de força. Às vezes o paciente tem a força correta, a força está ok, mas a ativação não está correta para aquele movimento, né? Então por isso que é importante a gente avaliar esses padrões de controle motor. Então esse eu falei um teste para vocês, que é a ponte, mas tem outros, a gente pode testar o equilíbrio dele, fazendo algum educativo de corrida ali, a gente consegue também ver o padrão de movimento e o controle motor, se está ativando corretamente ou não. O próprio agachamento profundo já é um controle motor para a gente identificar se tem alguma perda de tempo ali, né, de ativação muscular. Então, assim, essas duas questões, mobilidade e controle motor, a gente precisa avaliar nosso corredor em primeiro lugar. Então, assim, antes da gente ter uma disfunção, como eu falei para vocês, a gente pode ter uma alteração de mobilidade e controle motor levando a uma lesão. A lesão ela pode acontecer por via traumática. O atleta, principalmente atletas que correm trilha, né? Então aí tem pedras, tem buraco que ele vai pisar e vai fazer um entorse ou algo relacionado a um trauma. Mas normalmente corrida de rua o atleta é mais pela sobrecarga mesmo, por alguma disfunção prévia que ele pode ter. E o volume de treinamento só vai ser o fator que vai desencadear a lesão, né? Então é muito comum a gente receber no consultório atletas assim. Por exemplo, ele corria 5 km, 10 km, ele já tinha aquela disfunção de padrão de movimento, mas aquilo não interferia nada na vida dele, ele conseguia, o corpo dele compensar, se adaptava bem, né? Aí quando ele foi alçar novas quilometragens, então meia maratona, maratona, aí ele teve a lesão. Mas será que foi a lesão por causa do que, né, que a gente vai pensar? Do volume de treinamento somente? Então normalmente é uma soma, volume de treinamento associado a padrões disfuncionais de movimento, que aí entra mobilidade e controle motor, como a gente já conversou, está falando previamente. Então essa questão pré-corrida que a gente precisa analisar. E o segundo aspecto é já relacionado à corrida, que são situações bem interessantes que a gente pode colocar no nosso corredor. Quando a gente coloca ele num ambiente de esteira, um ambiente controlado, então a gente controla ali a Karen perguntando, gestante pode correr? Gestante pode correr, né? Depois, principalmente dos 3 meses, né? Não é indicado ela correr antes dos 3 meses de gestação, né? Por conta tá frágil ainda ali, né? Então ali ela precisa ter uma tranquilidade. Mas depois que já passou dos 3 meses, pode correr, mas aí tem que tomar cuidado com a frequência cardíaca, né? Que ela não pode treinar volumes altos, com frequências cardíacas altas, né? E tomar muito cuidado no volume de treinamento. Então, assim, é um treino bem recreativo, só para ela dar uma suada, para treinar um pouquinho ali. Eu recomendaria, no máximo, até 5 km, um pouco menos. Por conta da gestação mesmo, né? Que você tem toda uma alteração de centro de gravidade. Então, tem pacientes gestantes que se sentem muito bem correndo, né? Principalmente
quem tem já acostumado a treinar, né? E tomar cuidado com pubalgia, disfunções sacroiliacas, né? Que são comuns na gestação por conta da relaxina, né? O hormônio ali vai ficar um pouco tudo mais frágil, né? Relacionado à pelve principalmente, né? Então, o que a gente estava falando, vamos entrar num aspecto mais relacionado ao treinamento, a avaliação na esteira. Então, a esteira é um ambiente controlado que a gente consegue controlar ali a velocidade, a inclinação da esteira. Então, assim, a gente pode avaliar o atleta numa região, assim, num campo aberto, mas na esteira, vamos dizer que é um ambiente mais controlado, mais fácil da gente monitorar algumas questões, né? Então, assim, como a gente coloca, depois que a gente avaliou todos os padrões de movimento dele antes, né, fez a avaliação prévia, a Tami entrando aí, a Karen falando também com a Tami, amiga da Karen. Então, assim, a gente fez a avaliação prévia e vai colocar ele na esteira. O ideal é uma questão de segurança, né, para a gente avaliar. Normalmente, tem gente que não é acostumada a correr na esteira, então a gente coloca ele para andar ali uns 2, 3 minutos para ele acostumar com a esteira, com o rolo, né, se vê que está deslizando mais ou não. Ter bastante segurança, então coloca ali 5,5 km mais ou menos de velocidade para ele sentir um pouquinho o movimento da esteira. Então, assim, uma velocidade de avaliação que nós normalmente usa, na literatura não é muito claro, mas assim, entre 7,5 a 9 km por hora é ideal a gente avaliar. Começar uma avaliação de movimento. Aí o Renanzão, esqueci o seu apelido mesmo, eu lembro da época da... Pois você lembra o seu apelido que eu esqueci. Então a gente coloca o paciente de 7,5 a 9 km por hora, que é o ideal de treinamento, né? A gente pensando na avaliação do corredor. E qual que é o primeiro parâmetro que a gente vai avaliar? É o padrão, o Minhoca, isso mesmo. O apelido do Renan é o Minhoca, agora eu lembrei. Tanto tempo. Então, o padrão de movimento, como que ele está na esteira? Então a gente coloca ali de 7,5 a 9 km por hora, como ele se sentir confortável, né, para correr ali na esteira. E vai avaliar principalmente o centro de gravidade. Se ele está correndo jogando para frente, jogando para trás. Então observar a pelve. Se o aluno ou o paciente corre mais sentado, né, sobre a pelve, se ele está fazendo uma passada muito longa, como que está relacionados ao padrão de movimento dele. Então a gente vai, como fosse traçar uma linha imaginária e imaginar o centro de gravidade dele passando por todo o corpo dele. Então uma força para baixo, identificar se o centro de gravidade dele está para frente, está para trás, observar de forma rápida. O segundo aspecto importante para a gente avaliar é a questão do som da passada. Então na academia às vezes é comum a gente observar que algumas pessoas correm fazendo um barulho muito grande. Parece um trator, né? Faz um barulho forte, né? Parece estar socando ali a esteira, né? Então ali, na literatura científica é interessante que tem uma questão que a gente pede para o paciente correr mais suave, mais macio, sem fazer barulho. Isso já muda todo o padrão de movimento dele. Que o sistema nervoso central começa a adaptar ali a questão do padrão de movimento. Então o som é importante a gente avaliar se o paciente está correndo com muito barulho, com muito som, né? Então na esteira é um ambiente interessante da gente observar essas questões. Outro aspecto interessante, a Tami, cheguei... A Tami perguntou, todo mundo pode ter condições... no final eu vou responder algumas coisas, Tami. Mas não foi respondida não, eu não falei ainda não, tá? Obrigado pela pergunta. Então eu vou falar outro aspecto relacionado ao padrão de movimento. Então eu falei o primeiro, observar a postura na corrida, então o centro de gravidade, né, se está anterior, posterior. Depois eu falei o som na esteira, então observar como que está o barulho dele na esteira. Então assim, a gente pode observar se tem muito barulho ou não tem, a gente anota ali.
Aí a terceira questão que a gente vai observar é a cadência. Aí o pessoal fala muito sobre cadência, eu vou explicar mais um pouco sobre o que é cadência. Cadência é a quantidade de passadas que eu dou por minuto. Então a passada é quando a quantidade de vezes que eu piso com o pé direito e o pé esquerdo. Ali, se eu contar em um minuto, quantas vezes por minuto eu vou dar a passada. Então a estimativa de uma passada de corrida normalmente está entre 150 a 200, então, 200 passadas por minuto, 200 e pouca, dependendo do atleta. Então a gente está falando de um campo muito amplo aqui de passada, né? De cadência. Então assim, a gente vai... Como que a gente pode fazer isso de forma fácil? Tem um metrônomo, tem um aplicativo no celular, você digita metrônomo, tem lá. O metrônomo é aquele que a gente usa para música, mas a gente pode utilizar para contar a passadas por minuto. Quem não tem um relógio, um Garmin ou o fisioterapeuta pode, de forma simples, observar quantas vezes por minuto o atleta está correndo. Então a gente coloca lá, observa ele correndo e vai ajustando no metrônomo até chegar na passada ideal, de quantas vezes por minuto ele está dando a passada. Então assim, na literatura se fala muito do número 180 passadas por minuto, mas assim, isso é muito relativo. Isso depende do seu padrão de movimento, se você está com o padrão de movimento correto. Não adianta você estar numa cadência de 200 e o seu padrão de você está sofrendo, você não está conseguindo acompanhar aquela passada. Então às vezes é melhor você reduzir. Então é tudo relacionado, é muito individualizado. Então assim, não existe uma cadência ideal, mas existe uma cadência ideal para você, né? De forma muito individualizada. Então assim, normalmente o paciente que tem a cadência baixa, na literatura se fala que o número de lesões, então aumenta muito o impacto, né? No aspecto relacionado à cadência. Por quê? Deixa eu tirar aqui rapidinho. Porque na hora que você diminui a cadência, então assim, por exemplo, você está correndo a 150 passadas por minuto. O número é como se você estivesse fazendo uma passada mais larga. Quando você faz uma passada mais larga, a tendência do seu pouso, né, do seu contato inicial. O contato inicial é quando seu pé toca o solo durante a corrida, lá na frente. É você tocar lá mais na frente. Por quê? Porque você tem que fazer uma passada mais larga. Então, assim, uma dica simples, né, para a gente melhorar alguns aspectos relacionados à corrida é a gente pedir para o paciente aumentar a cadência dele. Por exemplo, paciente com cadência de 150, 160 passadas por minuto. A gente pede para ele aumentar em 10%. Vai ali para 176, 170, né? Então, assim, a gente vai controlando todos esses aspectos relacionados à cadência. Então, isso já é na literatura comprovado que o número de lesões de quem aumenta a cadência é menor e a gente pode reduzir o número de lesões também, porque o impacto vai reduzindo por várias questões, né? Então, eu falei para vocês primeiro da postura, né, centro de gravidade, segundo o som da esteira, a gente observar o som e a cadência. Então, normalmente, quando o paciente aumenta a cadência dele, ele reduz o barulho na esteira e muda todo o padrão de movimento dele. Então, é muito interessante como que muda o padrão de movimento só de você mudar a cadência. O Renan perguntou aqui do paciente com hiperlordose, tem como cuidados no ciclismo. A gente está falando de corrida, né? Mas o ciclismo, depois a gente vai conversar só de ciclismo, assim, falar mais, mas assim, hiperlordose não é um diagnóstico de doença, não. Hiperlordose é um diagnóstico postural, então tem que avaliar mais a função. Então, assim, tem muitos pacientes que têm hiperlordose, que correm, que pedalam, que nadam, não tem problema nenhum. Isso não é diagnóstico clínico, né? Tomar cuidado com o quê? Tem que testar o padrão de movimento. Então, assim, ver como que está, igual eu falei para você na primeira parte da live, a mobilidade e o controle motor. Isso é o mais importante. Então, hiperlordose,
Normalmente a gente identifica isso na radiografia, né? O médico ou o fisioterapeuta pede para você fazer uma radiografia e identifica lá que você tem um aumento da curvatura da lordose, né? A lordose é fisiológica e a hiperlordose é o aumento, né, daquela curvatura da coluna. Então, assim, você tem que observar mais o aspecto funcional. Então, assim, fazer uma boa avaliação com um fisioterapeuta, uma avaliação funcional ou com um profissional de educação física para observar como está a sua mobilidade. Se você tiver uma alteração de mobilidade ou controle, tentar trabalhar em cima do que foi identificado na avaliação funcional, que é dinâmica, né? Não é avaliação estática como na radiografia, né? No exame de imagem, que ali basicamente é uma foto, né? Não diz respeito a se você consegue correr ou se você consegue pedalar, né? Então a gente não tira conclusões a respeito disso. Beleza? Então eu vou falar da última questão para a gente encerrar a nossa live da parte de conteúdo mesmo, é sobre o tênis. Então assim, a gente vê muito, quando a gente fala de tênis, e principalmente hoje a gente é bombardeado com marketing sobre tênis, né? Então direto na televisão, propagandas na internet fala sobre qual que é o melhor tênis para correr e sempre lançam modelos novos, né? E aí tem uma moda agora da corrida mais minimalista, né? A corrida com tênis mais enxutos, com menos amortecimento. Então, assim, tudo que eu falei para vocês, eu considero, na minha opinião, e a literatura vem concordando também com isso, o tênis, eu jogaria 5 a 10% da prevenção de lesão ou do fato da pessoa ter lesão ou não. Então, assim, eu acho que supervalorizam demais o tênis e não olham os aspectos mecânicos, fisiológicos, funcionais. Então, assim, hoje a literatura não traz se um tênis é melhor que o outro, né? Então, ele traz a cadência, traz vários aspectos funcionais, mas o tênis realmente não é o grande vilão, né, das lesões de corrida. Eu colocaria a questão do tênis mais relacionados a conforto. Então, hoje na literatura a gente falou qual tênis é melhor para você. Então, o tênis é melhor para a sua corrida. Então, assim, tem pessoas, por exemplo, mas eu posso, por exemplo, correr descalço, eu vou tirar meu tênis e correr descalço? Também não é assim. Se você não está acostumado a correr descalço, se você usa um tênis de drop alto, o que é drop? Drop é a diferença entre a parte anterior do tênis e a posterior. Então, é como se fosse um salto, né? Então, ali o drop medidos em milímetros. Então, normalmente 12 milímetros, 10 milímetros. Então, tem tênis mais altos, né? Então, eles estão relacionados a amortecimento. Então, eles são tênis normalmente que amortecem um pouco mais, né? Então, tem ali um pouco mais de amortecimento. E os tênis minimalistas, que chamam, são tênis que tem o drop mais baixo. O drop é a diferença, né? Então, por exemplo, tênis de 4 milímetros, 5, tem tênis de drop 0, que ele tem a mesma altura, né? Basicamente na frente e atrás. Então, é interessante essa variação de tênis. O mais importante vai ser a técnica de corrida, com certeza. A técnica, eu acho que vai ser o aspecto mais importante do que o tênis que você usa. É claro, se você quiser correr com tênis minimalista, existe uma transição. Na literatura se coloca de 4 a 6 meses de transição. Qual que é essa transição? Para você correr de repente com um tênis com minimalista, você vai ter que mudar um pouco a técnica, a qualidade da sua corrida. Qualidade no sentido da técnica de corrida, né? Então, trabalhar a cadência, a entrada do pé, contato inicial, você vai talvez ter que correr mais com o médio pé, né? Mas assim, hoje para a gente mudar uma técnica de corrida do atleta, a gente tem vários critérios, a gente não vai mudando e um padrão não é melhor que o outro. Então a gente tem que trabalhar todos esses padrões que a gente falou, a postura, a questão do som, de reduzir o som, então pedir para o paciente correr mais levemente. Terceiro aspecto relacionado à cadência, o número de passadas por minuto. E o último, o tênis, né? Mas o tênis, igual eu falei para vocês, entra de 5 a 10%. O mais importante é toda essa avaliação que a gente passou hoje. Beleza, gente? A Tami fez uma pergunta aqui antes. A Karen me lembrou aqui, só que deixa eu ver a pergunta dela. Agora eu vou abrir para perguntas, aí quem tiver alguma dúvida aí a gente vai falar mais um pouquinho, tá, gente?
Depois, todo mundo pode ter condições de correr? Então, Tami, isso é interessante porque todo mundo pode correr. Não é realmente corrida, não é para todo mundo de início. Então, assim, tem gente, por exemplo, que usa corrida com o objetivo de emagrecer ou tem um grupo de amigos por socialização, né? Ela quer participar de uma prova. Assim, o mais importante é você avaliar e ver as suas condições. Então, você tem uma boa condição muscular, você tem um bom padrão de movimento, você tem uma boa mobilidade. Então, assim, se você trabalhando na academia ou com exercícios funcionais, pilates, enfim, alguma questão que trabalhe o movimento, você faz um preparatório e aí você faz uma avaliação para ver se você está apto a correr ou não. E aí começa com volume. Cortou um pouquinho, gente, aqui, beleza. Bem intervalado para começar a correr. Então, assim, é importante a gente avaliar antes. Mas, assim, se você tem esses critérios de controle e mobilidade, com certeza pode correr. Quem não pode correr não tem contraindicação absoluta. Claro, problemas cardiovasculares, cardiorrespiratórios, né? A gente vai prestar atenção, mas relacionado à biomecânica, só se tiver alguma questão óssea, metabólica, né? Que aí, porque o impacto na corrida realmente é maior, né? Então a gente tem que prestar atenção nisso. Mas se você tiver um bom controle motor, uma boa mobilidade e começar com um volume bem baixo, normalmente não tem problema nenhum. A Érica perguntou sobre alterações biomecânicas. Não sei qual que é a pergunta. Se você quiser fazer, Érica, pode fazer. O Edu aqui perguntou sobre o uso de palmilhas. Então, Edu, na literatura, palmilha não tem assim um embasamento científico tão contundente, né? A questão da palmilha. Mas a gente sabe que no aspecto clínico, as palmilhas proprioceptivas, né? Elas podem melhorar e corrigir alguns padrões se for indicado para você. O mais importante é a gente avaliar e ver se aquele padrão de movimento que está causando, né? Então, assim, a gente não pode também ficar tentando corrigir tudo todo momento. Por exemplo, paciente que tem um pouco mais de pronação. Pronação é quando cai, né? O pé mais pronado, que a gente fala, tem aquela queda do arco plantar. Nem sempre a gente precisa corrigir toda vez. Às vezes é um padrão que o atleta ali já está acostumado, que já tem. Então tem atletas profissionais, muitos quenianos aí que são grandes maratonistas, que tem um padrão de movimento bem de pronação e realmente eles não precisam usar a palmilha. E talvez se ele usasse palmilha, aquilo interferiria muito no rendimento dele, cairia o rendimento, né? Então é uma questão muito. Se você estiver tendo lesões recorrentes, talvez a palmilha seja interessante a gente pensar. Mas de primeira mão, assim, acho que precisa avaliar. Mas a gente não tem nenhum embasamento de correção a todo momento. Precisa corrigir uma pronação, uma rotação. Então, assim, tomar cuidado e, em último caso, a gente coloca a palmilha, né? A gente via antes muito uso de palmilhas, hoje a gente vê muito pouco. Hoje a indicação da palmilha, eu acho que é 5% dos nossos pacientes a gente indica uma palmilha. Normalmente a gente corrige mais os movimentos mesmo, beleza? A Carolina perguntou aqui, quem tem hernia de disco na lombar pode ser prejudicado ao iniciar a prática da corrida? Então, isso é interessante também, Carol, que, por exemplo, a hernia de disco hoje não é também uma condenação que a pessoa não pode fazer nada. Então, assim, saiu uma pesquisa, acho que em 2014, 2015, se eu não me engano, falando o seguinte, que a corrida fortalece o disco intervertebral. Então, assim, a gente primeiro condenava a corrida. Então, assim, quem tem hérnia, quem tem problemas, discopatias, não pode correr de jeito nenhum. Hoje não, a gente já repensa essa questão, né? Pensa você falar para o paciente, um corredor que está treinando, ele faz uma radiografia ou uma ressonância e identifica uma protusão discal, por exemplo. Você vai falar para aquele atleta parar de correr? E às vezes aquela protusão já existia há muitos anos, antes dele começar a correr. Então, assim, não é contraindicado, mas todo aquele aspecto que eu falei na avaliação, identificar padrão de movimento, a mobilidade se está ok. Então aquela pesquisa falava assim,
corrida fortalece o disco vertebral. Aí é claro, com padrão de movimento correto e com baixo volume baixo volume e velocidade. Então é claro que um paciente com uma hernia de disco ativa com uma dor aguda, a gente não vai colocar ele para correr. A gente vai primeiro avaliar, tratar, né? Identificar se ele não tem uma bandeira vermelha, que bandeira vermelha são já compressões discais, compressões neurais, né? Radiação na perna. Então assim, a gente vai primeiro trabalhar o aspecto da dor aguda dele, ver se ele tem condições de iniciar uma atividade física leve primeiro, né? E depois a gente vai pensar na corrida, mas não é contraindicado não. Depende da avaliação, mas não é contraindicado, não tem problema nenhum. Beleza, gente? Mais algumas perguntas? Vamos encerrar aqui nossa live. Eu deixei lá no início, né, a lista VIP, quem quiser se inscrever para receber mais informações, pedir artigo científico para a gente bater papo, ou deixa uma mensagem aqui depois, quem assistir depois dessa live também, para a gente discutir, perguntar sobre algum artigo, alguma questão interessante que vocês acharam. Então é isso, pessoal. Eu espero ter ajudado aí bastante gente. Quem quiser compartilhar, fica à vontade. Agradeço muito a paciência de vocês pelo horário já, né? A gente vai encerrar aqui. Valeu, brigadão, gente. Até a próxima. Semana que vem a gente vai fazer provavelmente outra live e aí muitas novidades, viu? A caminho, bem interessantes para vocês. Então fiquem ligados aí. Curta lá Instagram, Facebook. A gente está ativo aí nessa nossa jornada. Valeu, Edu. Brigadão, viu? Valeu, Tami. Obrigado, viu, pela presença de vocês. Abração.